primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar, o Senhor, ele já ouviu. Ele já ouviu. E é interessante porque ele vai dizer assim, ó, e aplicaste o teu coração a compreender, entende? Porque esse desejo de compreender precisa estar na gente. É muito interessante porque Deus, ele não vai nos revelar algo que nós não tenhamos interesse de entender. Deus não vai chegar para você e falar assim, eu tenho uma obra aí na sua vida, eu quero fazer isso e aquilo, tal. E se eu e você não tem interesse, não tem essa sede, essa vontade, esse desejo no nosso coração de querer aprender, de querer compreender, de querer saber de Deus. Então, precisa haver uma busca primeiro em nós, entende? Em nós, das coisas de Deus. Deus não vai chegar na sua vida, por mais que você, às vezes você vai falar, não, eu já sou crente, eu vou para a igreja, eu isso, eu aquilo, né? Ou você não é. Ou você está aqui passando, mas você não tem nada. Deus, ele quer sim se revelar a mim e a você. Mas precisa a gente querer compreender. A gente precisa ter essa fome, a gente precisa ter essa sede de Deus, tá? E a humilhar-te, porque aqui o humilhar-te, em outra tradução vai falar o jejum. Porque o jejum é muito importante, porque o jejum na Bíblia é como um sinal de humilhação. Entende? Eu já vi muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, e vinha às vezes pra gente, não sei o que, e eu tô passando por isso, mas você fala assim, vamos fazer uma proposta de jejum, de oração, a pessoa, eu não consigo jejuar, não sei o que. Irmãos, o jejum é o sinal na Bíblia de humilhação. Todas as vezes que o povo queria mostrar, se humilhar diante de Deus, eles jejuavam. Então, a gente precisa tirar uma força da fraqueza. A gente precisa dar um jeito, né? E precisa ter força e fazer o jejum. Eu falo por mim mesmo, né? Eu estou no período que eu amamento, então já sou magrela, né? E eu fico, meu Deus, né? Se eu vou jejuar agora, eu vou voar. Mas eu preciso, entende? Nem que seja ali um jejum reduzido, se você talvez tenha um medicamento, se você... Tire alguma coisa que você goste muito. Deus, ele vai ver o seu desejo, o seu sacrifício. Mas é importante você fazer. É importante você mostrar para Deus que você quer, que você tem esse interesse. Entende? E ele vai dizer, olha, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali só com os reis da Pérsia. Ele vai dizer, olha, desde o primeiro dia já tinha resposta para você. Mas havia uma guerra, e há uma guerra, né? No primeiro versículo vai dizer assim, que uma guerra prolongada, porque essa guerra não tem fim, entende? Nessa guerra não tem um lugar neutro. Talvez você fale assim, não, eu não tô nessa guerra não, porque eu não tô nem mexendo com o diabo, mas também não tô buscando nada. Não tem um lugar neutro. Ou você já está lutando com Deus, ou você já está lutando por outro lado, entende? Nessa guerra que há no mundo espiritual, é que vai determinar a nossa vida material. É na guerra espiritual que determina o material. Então, determina se nós vamos ter respostas às nossas orações, se nós vamos ter resposta às nossas conquistas. Já viu que tem pessoas que se esforçam, trabalha, luta e não consegue sair do lugar? Porque há uma guerra espiritual e ela não sabe. Ela não sabe que aquela guerra ela vai vencer, é na oração, é tendo uma intimidade com Deus, é buscando a Deus. Ela não sabe, então, coitada, ela vai ficar aí guerreando sozinha. Mas ela não tem o apoio, né, espiritual. E aqui ele está falando, olha, desde o primeiro dia, mas tinha uma guerra ali, entende? E essa guerra não tem fim. Enquanto nós estivermos sobre essa terra, né, e quando Jesus não vier buscar a sua igreja, essa guerra ela vai continuar. Né? E nós precisamos ter essa consciência, precisamos estar lutando ali, né? E agora ele vai dizer assim, agora vinde para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E aqui é interessante, porque ele vai trazer a resposta para Daniel, mas não é só a resposta daquilo que Daniel estava orando, entende? É algo a mais.
Ele vai revelar aquilo que Daniel nem estava orando. Eu quero falar para você que quando você se aplica a compreender, que você tem essa sede de buscar a Deus, talvez você está buscando aí por algo, né, na sua vida, uma conquista, algo aí, né, uma vitória, qualquer coisa. Deus, Ele quer te entregar a resposta disso, mas Ele quer te entregar coisas maiores, ainda mais, coisa que você nem tem noção, coisa que não é só para sua casa, coisa que é para sua família, entende? Que é para o seu povo. Deus, Ele quer entregar algo a mais para você, e Ele vai entregar, porque quando nós colocamos nosso coração para buscar Ele verdadeiramente, Ele sempre vai fazer algo a mais, né? Tem um versículo que diz assim, que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, muito além do que nós imaginamos. Então olha só como nosso Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Ele faz além, Ele faz a mais. Entende? Deus, Ele vai fazer a mais na sua vida. Tenha fé, creia, permaneça firme, não desista de orar, não desista de buscar, faça algo a mais aí, chame a atenção de Deus de alguma forma, mas faça, entende? E Ele vai te responder. E falando Ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma semelhança dos filhos dos homens me tocou, tocou os meus lábios, e então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então você vê que diante dessas palavras que ele recebeu, quando ele falou, olha, o negócio aqui não é só por agora não, né? Eu vou te dar a revelação aqui, a visão é ainda para muitos dias, é para o teu povo, é para lá na frente. Ele cai, ele fica mudo, né? Ele fica mudo, ele não cai, ele abaixa a cabeça e ele fica mudo diante daquilo. Porque eu quero falar para você que a visão, ela pesa. Que a revelação daquilo que Deus tem na nossa vida tem um peso. Entende? Tem um peso, né? O propósito de Deus na nossa vida tem um peso. E às vezes a gente não vai suportar saber de muita coisa. A gente não vai suportar, porque quando Deus falar tudo aquilo que Ele tem, você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, não, eu não posso, não. E aí ele vai receber um toque do Senhor, e o toque vai tocar a boca dele, porque ele ficou mudo. Vai tocar a boca dele, ele vai falar. E aqui o Espírito Santo falava no meu coração, quantas pessoas há mudas diante daquilo que Deus quer fazer na vida delas. É novinha essa daqui assim, ó, do céu, agora. Do céu agora. Quantas pessoas há que estão mudas, né? É como Zacarias, que orou ao Senhor. E quando o anjo chega e fala, olha, Isabel, sua mulher vai engravidar. Ele não crê. Ele não crê diante da visão. Ele não crê e ele fica mudo. Talvez você seja como esse Zacarias. Talvez você seja como Daniel diante dessa resposta de Deus. Talvez você já é uma pessoa que já não crê mais. Mas Deus manda eu te falar, Ele vai tocar sua boca. E você vai colocar para fora o que está aí dentro. Tá? Talvez o que está aí dentro é as impossibilidades. Ele vai falar, olha, né? Ele vai dizer para o anjo, olha, ele vai dizer, olha, como, né? Por causa da visão, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores e não ficou força alguma. Ele falou assim, olha, tá doendo. Porque às vezes a gente andar na visão de Deus, no propósito de Deus, na revelação de Deus, dói. Tem peso. Dói, traz dor física, porque aqui ele é físico, traz dor física, porque a batalha é travada no mundo espiritual, traz a dor física, traz dor emocional, traz trauma, traz. Não adianta a gente querer inventar, florescer, é guerra, entende? É guerra, tem dores, e ele vai dizer, e não ficou força alguma. E ele vai dizer, como pode esse seu servo falar com seu Senhor? Como que pode eu
Porque às vezes a gente olha pra gente e fala, imagina, quem sou eu? Quem sou eu? Mas ele coloca pra fora. E o que o Espírito Santo quer falando pra mim, pra você, coloca pra fora o que está aí dentro. Fala pra Deus, não tenha vergonha não, Senhor, eu não creio mais não. Senhor, não tenho mais força. Olha, eu não tenho mais força, eu não tenho mais força. Eu não restou força nenhuma em mim, Senhor. Olha, ele está no meio da visão. Entende? Não se esqueça que você está no meio. Deus não concluiu. Você está no meio. Você precisa aguentar para Deus concluir aquilo que Ele tem na sua vida. E não é só para agora, é para muitos dias. Deus não vai parar pelo meio do caminho. Deus não é Deus de coisa incompleta, não. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Ele vai concluir. E ele vai dizer, mas precisa que a gente coloque para fora. Se você está recebendo o toque de Deus, esse encorajamento, Senhor, fala para Ele tudo que está aí dentro. Doeu, Senhor. Doeu o quê? Fala para Ele. Doeu isso, me fizeram aquilo. Fala para Deus, tá? Fala para Deus. E Ele vai dizer assim, e uma como semelhante de um homem, como a semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E me disse, não temas, homem muito amado. Aqui está desejado, mas é amado. Paz seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me consolaste, me confortaste. Entende? Agora ele vai receber um terceiro toque. Que o Senhor te toque aí nessa hora. E ele vai receber esse toque, e ele vai receber esse toque, ele vai receber agora um conforto do Senhor. E vai dizer, olha, não temas, homem muito amado, não tenha medo, não tenha medo, você é amado de Deus, se anima, se esforça. Fica forte, seja forte, outra tradução vai dizer, seja forte, tenha ânimo, porque Deus ele quer completar, tá pesando, tá doendo, mas Deus está tocando em você aí, e tá te dando força, eu perdi a força, Deus está te fortalecendo hoje em nome de Jesus, e você vai ter força para receber a visão completa daquilo que Deus tem na sua vida, e disse, sabes... E ele fala meu Senhor, porque me confortaste. E agora você pode falar para Deus, Senhor, fala aí para Deus, fala, Senhor, eu recebi o toque, eu recebi a palavra, eu creio, Senhor, eu vou me esforçar, eu vou aguentar, Pode falar, Senhor, pode falar que eu aguento, pode revelar tudo que o Senhor tiver para revelar, pode mostrar tudo aquilo que o Senhor tiver para mostrar, pode concluir, pode confiar em mim essa visão. Porque eu vou aguentar, eu vou suportar. E ele disse, e sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá outro príncipe. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O anjo vai dizer, olha, sabe por que eu vim? Eu vou tornar a voltar e essa guerra não vai acabar. Nós sabemos que a guerra não acaba, Você tem ciência disso hoje através dessa palavra, essa guerra não acaba, mas você está forte. Deus já te tocou aí em nome de Jesus e você vai aguentar o peso da visão, o peso da revelação de Deus na sua vida, o peso do propósito de Deus na sua vida, você vai aguentar. Aquilo que Deus tem confiado a você, que talvez não tem confiado, aqueles que estão à sua volta, e por isso tá havendo dor, está havendo peso, está havendo desânimo, mas você vai aguentar, porque Deus vai tocar em você aí. Deus vai tocar você no momento de oração, vai tocar na sua boca, você vai ter coragem de colocar para fora tudo aquilo que está aí dentro, Ele vai tocar e vai te trazer ânimo, em você, e Ele vai concluir a obra que Ele tem na sua vida. Mas a palavra de Deus para você hoje é, não perca a visão. Mas eu estou sozinho, não perca a visão. Mas eu estou fraco, não perca a visão. Mas eu estou sem força, não perca a visão. Fica com a visão que Deus tem te revelado. Fica com o propósito, com aquilo que Deus tem te falado a seu respeito. Permaneça naquilo que Deus tem falado com você.
Porque o que Deus tem para fazer na sua vida não é só na sua vida, não é só com relação a você. Daniel ali era o instrumento de Deus. Ele já estava aos 80 anos, mas ele estava focado. Não importa a idade que você tem, você precisa estar focado. Porque o Deus que começou a obra na sua vida, Ele vai concluir. E tudo aquilo que Deus confiou a você, você vai ter força para receber. Você vai ter força para cumprir em nome de Jesus. Tá bom? Não perca a fé, não perca a força. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu quero orar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai santo e poderoso, Deus santo e bendito. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai, que vai assistir essa mensagem. Meu Deus, e a minha oração, Senhor, é para que o Senhor possa fortalecer essa pessoa, trazer ânimo, trazer visão, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, suprir aí, talvez, Pai, ela esteja se sentindo sozinha, abandonada, Senhor, sozinha diante daquilo que o Senhor tem confiado, da revelação da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem revelado a ela, meu Deus, mas que ela venha entender, meu Deus, que é um tempo, que é necessário, talvez até mesmo para que ela venha dar mais importância àquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem dado a ela, meu Pai, que talvez se ela estivesse acompanhada de outras pessoas, ela não daria. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor toque ela, Pai, assim como o Senhor tem me tocado, dá estratégia para ela no momento de oração, meu Pai, para que ela possa vencer, Senhor, essa guerra, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor toque os lábios dela, tira a mudez da boca dela, Senhor. Talvez ela esteja muda espiritualmente, meu Deus, mas que ela venha ter coragem de falar, de colocar para fora as dores. Ah, Senhor, é tudo aquilo que ela tem sentido, que ela não venha falar para outros, mas que ela venha falar para o Senhor. Meu Deus, toca ela, Pai, conforta o coração dela, consola o coração dela, traz ânimo, traz força para ela, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que ela não venha perder a visão, que ela não venha perder o foco daquilo que o Senhor tem na vida dela e através da vida dela, Senhor, que o Senhor complete a boa obra na vida dela, na casa dela, na família dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e que Ele possa concluir essa obra que Ele tem na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui, comigo até agora. Compartilhe essa mensagem, se você gostou, se você sentiu no seu coração, mande para alguém, para que ela também seja edificada através da palavra, não minha, mas do Senhor na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.